parece ser bem óbvia e um tanto esquisita. O que vem primeiro, planejar ou produzir? Bom, parece bem óbvia essa resposta. Planejar, depois produzir. Sim, de fato, é verdade. Planejamento vem antes da produção, pois não pode se produzir nada de forma correta sem antes ter havido todo um planejamento. Acontece que eu tenho um porém aí que eu gostaria de colocar aqui para vocês para reflexão. O planejamento, ele é necessário, porém ele não pode ser ad eterno. E por que é que eu estou falando isso? Porque eu vejo pessoas demorando tempo em excesso na etapa planejamento. Aí, quando ela termina de planejar e ela vai efetivamente colocar as ações dela para acontecerem, tudo que ela planejou já mudou. E sabe por que isso acontece? Porque a vida, a dinâmica dos acontecimentos mudaram e muito de uns anos para cá. Antigamente, tínhamos mais tempo hábil para planejar. A vida, digamos, era mais calma, mais devagar. Com o avanço da tecnologia, as coisas começaram a andar na velocidade da luz. Principalmente isso aqui, ó, o marketing digital, a internet. Depois então do nosso acontecimento aí 2019, 2020 e um restinho ainda um pouquinho de 2021, aí mesmo que aquilo que já vinha ser acelerado, acelerou mais acelerado ainda e as coisas começaram a mudar muito rapidamente. A vida praticamente de todos nós agora passou a ser aqui, nesse universo, nesse metaverso, nesse universo paralelo que já não é mais paralelo e passou a ser realmente o nosso universo real, de virtual para real, de real para virtual e vice-versa. Bom, enfim, ficou tudo conectado e linkado. Então, hoje em dia, quando a gente vai fazer qualquer tipo de planejamento que antecede alguma produção, seja ela que tipo for e qual for, a gente tem que pensar muito e se preocupar no tempo que a gente vai levar fazendo esse planejamento. Dependendo da situação, esse planejamento terá que acontecer concomitantemente com a produção. Que isso, Sheila? Você tá louca? Como é que a gente planeja ao mesmo tempo que produz? É isso aí, pessoal. A situação, ela tá tão rápida, as coisas estão tão para ontem, tá tudo tão emergencial que a gente precisa, hoje em dia, ter a capacidade de driblar e planejar junto com produzir. É isso aí. Não dá tempo mais, a vida mudou, a dinâmica está acelerada demais para você perder muito tempo no planejamento. Então, em muitas situações, você precisa saber improvisar no lugar de planejar, porque senão você vai ficar estagnado e parado no mesmo lugar sem avançar. E eu tenho visto isso acontecendo demais por aí. Pessoas que se embaralham num redemoinho de planejamento tão grande, começa a pesquisar daqui, pesquisa dali, aí resolve chegar à conclusão que aquele caminho é o melhor, aí começa a se planejar, mas daqui a pouco ela já pesquisa novamente o mesmo assunto e já começa a achar outras tendências diferentes, aí ela se mistura, se confunde toda, já aquilo que ela estava planejando já não serve mais, ela já começa a planejar o que ela viu logo a seguir e aí ela não sai daquilo ali. Muito cuidado, pessoal. Hoje em dia nós precisamos ser muito articulados. Nós precisamos ter a capacidade de adaptação assim, ó, para ontem. Quem tem dificuldade de se adaptar a novas situações,
pena bastante no mundo de hoje, que vive permanentemente em mudança constante, mudanças que muitas vezes, dependendo do que for, acontecem de segundo a segundo. Portanto, a pergunta aqui do vídeo, que é o centro e o motivo dessa análise de hoje, que é o que vem primeiro, planejar ou produzir? Sim, habitualmente e normalmente o planejar vem antes do produzir, mas hoje em dia, e muitas vezes, e na maioria das vezes atualmente, nas circunstâncias atuais, o planejamento praticamente tem que ser feito junto com a produção, ou você corre um sério risco de não conseguir produzir absolutamente nada, porque fica num looping de planejamento que não termina mais, porque, conforme eu falei no começo do vídeo, se você demora muito tempo para planejar, tudo já mudou quando você terminou. Nada do que você planejou vai servir mais. Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Nós precisamos hoje em dia ser extremamente versáteis, criativos e rápidos. Não dá mais para ficar perdendo tempo, muito tempo, com pensamentos, com planejamentos. Escreve lá aquilo que você pensou e já trata de botar aquilo ali em ação. Hoje em dia, a gente tem que ter uma palavrinha aí que parecia antigamente tão perigosa, mas hoje em dia é necessária para a gente sobreviver, para a gente viver e para a gente alcançar o sucesso, que é arriscar. Não tenham tanto medo de arriscar sem ter um planejamento. Sim, porque o risco já faz a gente entender que é algo que não foi planejado. Você está correndo um risco. Não tenham tanto medo de se arriscar em novas ações, porque hoje em dia é necessário que a pessoa seja um pouco mais impetuosa, dinâmica, não tenha tanto medo do risco, ok? Então, meu recado hoje para vocês é esse aí, porque tô vendo aí muitos alunos se enrolando nesse tipo de situação, um planejamento eterno, pessoas que levam um tempão para decidir uma coisa e quando vão decidir aquilo já mudou tudo, aí eles se embaralham mais ainda e não conseguem sair do lugar. Então eu resolvi dar esse toque aqui para vocês. Hoje em dia, planejamento já não vem tanto assim antes da produção. Praticamente os dois precisam andar quase que juntos, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!